querida, seja muito bem-vinda a esse canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Catarine Pérez. Eu trabalho com educação emocional com foco em carreira e relacionamento, mas esse canal é muito especial. Você vai encontrar histórias que talvez possam fazer sentido também para a sua vida. Como essas pessoas usaram, encontraram, utilizaram recursos internos para poder passar por desafios. Hoje eu estou aqui com essa querida, a Rose, minha colega daqui da UFRJ. E é engraçado como às vezes a gente convive tanto tempo com uma pessoa e não conhece a história da vida dela, né? A gente parou para conversar pela primeira vez, ela me trouxe uma história incrível que eu queria que você compartilhasse com as pessoas, Rose. Olá, tudo bem? A minha história, sim, é de uma conquista pessoal, de um sonho, de um desejo que estava guardado na gaveta durante muitos anos, que na verdade era morar em apartamento. Eu sempre morei em casa e esse sonho ficava ali só guardado, pensando, até que um dia eu, por conta de um sobrinho meu, eu me emociono quando falo dele, porque eu perdi esse sobrinho há pouco tempo, agora no final do ano, e ele sempre teve essa coisa de olhar para frente, olhar para o futuro, uma vida melhor, e ele comprou um apartamento e me mostrou, né, me mandou pelo WhatsApp essa foto, e aquilo me chamou muita atenção. Eu disse, que bacana, eu quero conhecer esse apartamento, esse condomínio. E ele me levou e eu fiquei deslumbrada, quer dizer, aquele sonho que estava na gaveta, a gaveta se abriu, né, e esse sonho veio, né, saiu, resgatei isso, e eu quero. Isso foi em 2019, não foi aprovado. Eu fiquei com uma frustração tão grande, mas não desisti. Eu fiquei com aquilo guardado, frustrada, falei, perguntando, poxa, eu tenho todas as condições e não foi aprovado, por que será? E eu me lembro que quando eu caminhava, né, fazia caminhada, tem uma rua no meu município que se chama Rua da Caminhada, e nessa Rua da Caminhada tem um empreendimento, um condomínio da mesma construtora. Não era o que eu queria, porque o meu estava na planta ainda. Esse já estava em construção. E quando eu passava nesse condomínio, quando eu já avistava de longe, eu começava a conversar com Deus, pedindo, mas de uma forma assim detalhada: Senhor, eu quero fazer parte dessa família, dessa construtora X, eu quero um apartamento que seja com elevador, com varanda, num bairro que eu tenha condução, para me locomover para vários lugares, que embora eu tenha carro, mas eu ando muito de ônibus, enfim. E em alguns momentos eu até parava em frente ao muro do condomínio e botava a mão no muro e não me importava com quem estava passando. O sonho é seu, né? O sonho é meu. Era uma conversa ali minha e o Senhor, era uma conversa muito particular. Senhor, eu quero fazer parte dessa família. E sempre fazia isso, quando eu ia e quando eu voltava da caminhada. E em casa, na minha cozinha, né, que é uma cozinha pequena, e eu já me imaginava dentro do apartamento, eu me transportava, né? Me imaginava dentro daquele apartamento, olhando pela janela, vendo os outros apartamentos e tudo mais. Então isso foi fortalecendo cada vez mais, eu não desisti. O corretor entrava em contato comigo, me apresentava outros imóveis, outros apartamentos, em outros lugares, e eu falei assim, não, eu quero aquele. Mas aquele não tem mais apartamento, eu quero aquele. Não sei como, mas eu quero aquele. E um belo dia no Instagram eu vi uma propaganda que tinha apartamento para ser vendido. Eu liguei para ele e ele disse, não tem mais. Falei, tem sim, eu vi no Instagram. Eu disse, olha, eu vou ver com uma outra corretora porque eu não faço mais parte dessa construtora. Ele me passou. E essa corretora entrou em contato comigo e falou, olha só, tem sim um apartamento ainda, é no 20º andar, porque o apartamento é 20º, depois a cobertura é o último, né? Aí falou para mim, vamos ver quais são, o que é possível, né? Você me manda, porque o não a gente já tem, então vamos correr atrás.
E a coincidência, né, porque eu joguei para o universo, sempre pedindo, desde 2019. Não falava com ninguém, né? Não falava com ninguém, que Quietinha foi era meu, sua, era só entre meu, você e Deus. meu. Aí eu dizia assim, Senhor, o que tiver que ser, se for para minha felicidade, que o Senhor abra os caminhos e permita que eu consiga realizar esse meu desejo de morar em apartamento. Aí, coincidentemente, naquele período que já estava em conversa com essa nova corretora, foram várias coincidências. Minha mãe já é falecida, o nome dela é Rosalina, mas era conhecida por Rosa, Dona Rosa. O nome da corretora, Rosa. Nesse mesmo período, a minha neta, que hoje tem 8 anos, na época ela falou assim, estou sentindo o cheiro da Dona Rosa dentro da minha casa. Porque antes, em 2019, eu tinha um valor alto para dar de entrada. Em 2021 já não tinha esse mesmo valor. Teve aquele bichinho Esperança, que entrou na minha casa e ficou durante praticamente uma semana. Só mudava de cômodo, mas ficava ali dentro. Eu falava para ele, não tira, deixa ela ali. Aí, enfim, aí eu conversando. Sinais. A gente não acredita nisso. Eu acredito, Catarine, porque esse apartamento eu busquei na fé. Tenho plena certeza disso. Foi na fé. E aí, um dia, foi dia 12 de junho de 2021, a corretora ligou para mim e disse, a construtora aprovou o seu pedido. Nós vamos encaminhar para a Caixa Econômica. Dia 12 de junho, né? Um dia antes do meu aniversário. Olha! Dia de 13 de junho é dia de Santo Antônio, né? É dia verdade. do santo das causas impossíveis. Verdade. Por isso que ele virou santo casamenteiro, porque todo mundo queria casar e estava difícil para casar todo mundo. Pois é, né? Não dá para fazer uma coisa assim. Enfim, então, mas também ela falou, foi aprovado, manda os documentos, aquela coisa toda, mas eu também permaneci calada. Ninguém sabia até então. Ninguém sabia. Eu só vou falar para algumas pessoas, inclusive, depois que eu assinar o contrato. Passou um tempinho, coisa de um mês, assim, depois, isso foi em julho de 2021, eu recebi a ligação do correspondente bancário para eu ir assinar o contrato. Me arrumei, como se eu vou logo ali, entendeu? Não disse para ninguém, fui e assinei o contrato. Porque a gente nem tudo a gente pode ficar falando para as pessoas, que nem todo mundo que está conversando com você, de repente quer saber o que você tem, o que você vai fazer, de repente, de alguma forma, mesmo sem querer, né? Sabe? Poxa, ela conseguiu, sabe? Aí coloca uma coisa assim enjoada naquele seu projeto. Então eu não falei. Depois que eu assinei, eu falei para minha filha, né? Depois falei para outra. Elas, logicamente, vibraram junto comigo. Eu também, vibrei super quando vibraram eu vi essa história junto primeira comigo. vez. E depois eu comecei a falar para outras pessoas mais próximas, né? E agora bastante gente até já sabe, né? Porque já estou prestes a receber as chaves, que por conta da pandemia atrasou, né? Mas eu sempre falo, toda vez que eu tenho uma dificuldade, que tem mês que está mais apertado, né? Eu sempre converso com o Senhor. Se o Senhor permitiu que eu chegasse até aqui, que eu assinasse esse contrato, é porque o Senhor não vai largar minha mão. A dificuldade, eu sei que é grande, que é muita. Mas se o Senhor permitiu que eu chegasse até aqui, é porque vai dar certo. Vai dar certo. Isso é uma boa esperança, né? Sim, que na não dificuldade... é aquela esperança que fica sentado esperando que as coisas aconteçam, né? É aquela que move, inclusive, com o pensamento. Né? Exatamente. Eu buscava na dificuldade, você tem que buscar Deus. Eu converso com Ele, eu faço em qualquer lugar, não preciso estar na igreja, não preciso estar em casa, em qualquer lugar, dentro do ônibus, eu faço os meus pedidos, de qualquer lugar. No trabalho, na rua, caminhando, de qualquer lugar. Você sempre identificou essa força da espiritualidade muito forte em você? Passei a identificar depois que eu tirei esse
apartamento da gaveta. Você não imaginava o quanto que essa quanto era força... Exatamente. É como se você fazia um movimento, mas de uma forma muito intuitiva, mas não tinha noção do quanto que você é poderoso. Não tinha ideia. A prova eu tive com essa conquista. Tá, tudo bem, se der, deu, se não der. Não. A mensagem que eu deixo é o seguinte, por experiência própria, por esse testemunho que eu estou dando, que eu não sabia descobrir agora a força interior que a gente tem. E quando a gente canaliza essa nossa força com o Pai, independente da sua... independente da religião, independente da sua religião. O seu sagrado, né? Exatamente. Porque para mim, eu respeito todas as religiões e todas elas levam um único Senhor. Cada religião trata com um nome, né? Chama de um nome, mas é o mesmo. Para mim, eu vejo dessa forma. Então, é você canalizar essa sua força interior com o Pai de todos e fortalecer isso, não desistir, por mais difícil que seja, porque na hora certa aquilo vem, porque não é a hora que a gente quer, não, é a hora que ele acha que tem que ser, que ele decide. Ô Rose, você sabe que eu estava vindo para cá me arrumando e eu estava escovando os dentes e aí, de repente me veio um insight assim na cabeça, né? Eu corri tanto na minha vida para conquistar as coisas tão rápido. Não adiantou nada, porque elas acontecem no momento que tem que acontecer. É impressionante. E quando acontece, você vê que ali naquele momento você está preparado para aquilo. Exatamente. E continue fortalecendo essa fé, porque é aquilo que eu digo. Se Deus permitiu que eu chegasse, que eu desse esse passo, não foi em vão. Sim. Ele vai segurar minha mão o tempo todo. Isso aí. É nele que a gente tem que confiar. Então, pensamento tem poder tem. E você também tem essa força dentro de você. Rose, muito obrigada pela sua entrevista. Estou me despedindo aqui desse espaço que faz parte da minha história, com essa linda história que a Rose compartilhou comigo e agora compartilhou com todos vocês. Espero que ela ajude vocês de alguma forma, tá bom? Um beijinho, gente. Até a próxima semana.